Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar sobre os livros que me deixaram de ressaca literária. Resolvi fazer esse vídeo porque eu fiz o vídeo de como sair de uma ressaca literária. Se você ainda não conferiu o vídeo, vou deixar linkado aqui. Nesse vídeo de dicas eu acabei falando os livros, o tipo de livro que me deixa de ressaca literária. E decidi fazer um vídeo trazendo esses livros. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu curtir aqui, já comenta, já compartilha com os amigos e já se inscreve no canal. Antes de trazer a listinha dos livros que me deixaram de ressaca literária, eu vou falar um pouquinho sobre a ressaca literária em si e explicar por que esses livros estão aqui. Em primeiro lugar, meu lema é: quanto melhor o livro, maior é a ressaca literária. Então, esses livros que estão aqui são livros que eu amei. Sim, que eu favoritei e que com certeza a maioria vai estar na minha lista de melhores livros do ano, que eu vou trazer aqui no canal, Daqui para dezembro saem esses vídeos, que eu sempre faço com os livros que eu mais gostei durante o ano. E esse é o motivo desses livros me deixarem de ressaca literária. Eu nunca tenho ressaca literária por o livro ser ruim, nunca tive, porque eu abandono um livro, É muito raro de acontecer de eu abandonar o livro. Eu tento ler, tento ver alguma coisa boa no livro, mas se de todo eu não consegui me apegar aos personagens, não consegui me apegar à história, eu abandono o livro. Então é difícil, eu nunca tive, não é difícil não, eu nunca tive uma ressaca literária por o livro ser ruim. Mas por o livro ser bom, eu tenho quase sempre, porque é aquele livro que eu não consigo abandonar os personagens, eu não consigo sair daquele mundinho ali, daquela história. E eu fico querendo reler eles. Normalmente, uma das dicas que eu dou lá no vídeo de ressaca literária, para sair da ressaca literária, é reler o livro que te deixou de ressaca literária e sempre funciona comigo. Mas esse ano, infelizmente, eu não consegui reler nenhum livro que me deixou de ressaca literária, porque minha meta é muito grande, vocês já sabem disso, minha meta é de leitura, e eu tô dando prioridade para bater essa meta, tentando a todo custo ler livros novos e conseguir alcançar essa meta de ler 70 livros. Mas eu consegui sair das ressacas, não fiquei muito tempo ali de ressaca literária, no máximo que eu fiquei foi 3 dias, uma semana foi o que eu consegui ficar, foi o que eu fiquei esse ano sem ler, mas eu não tive ressacas longas, graças a Deus. Então vamos para a listinha desses livros maravilhosos. Todos os livros são ótimos, gente, não são livros ruins, são livros que eu amei demais mesmo e por isso me deixaram de ressaca literária. O primeiro livro dessa listinha é O Farrapo. O Farrapo é um livro nacional da autora Silvia, eu não tô lembrado sobre o nome dela, mas eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o nome do livro, o link, que é o meu link de afiliado da Amazon, e o nome do autor, então depois é só você ir lá conferir. O Farrapo é um livro maravilhoso, eu já falei dele em outro vídeo, o vídeo que eu faço de as minhas leituras favoritas, então eu não vou falar muito sobre esses livros porque eu já falei da maioria, já fiz resenha até de alguns aqui. Bom, mas o Farrapo me deixou com a ressaca literária terrível, porque o livro é enorme, eu levei quase uma semana para finalizar ele, muito, muito bom. E assim, eu me encantei pelos personagens, pela história. O livro vai te levar para o Rio Grande do Sul do século XIX. Então tem muita aventura, tem muito romance. A história é incrível. A gente vai conhecer o Samuel e a Lara, que é um casal assim apaixonante. Então quando eu finalizei o livro, eu não conseguia parar de pensar na história, de pensar no casal. Sem falar que a autora finaliza o livro com um plot twist assim enorme, porque deixa você assim ansioso para ler o segundo livro, que ela ainda não lançou, mas eu estou ansiosíssima para ela lançar, que eu quero ler o quanto antes. O segundo livro dessa listinha que me deixou de ressaca literária foi O Acordo, o primeiro livro da série Amores Improváveis. Normalmente série de livros, eles me deixam de ressaca literária quando eu chego no último livro, porque eu fico, tipo assim, você passou 6, 7 livros, no caso de Amores Improváveis, 4 livros ali acompanhando um monte de personagens assim que tem ligação entre eles, que nem nesses livros aqui de Amores Improváveis, são 4 amigos, 4 jogadores de hóquei. E aí quando chega ali no final da série, você fica, não acredito que acabou, não queria sair do universo aqui da história, não queria abandonar o mundinho, no meu caso, do hóquei, que é muito, muito ótimo esses livros, muito fofo. Mas eu fiquei de ressaca literária em Um Acordo, porque eu demorei muito para ler os outros livros, melhor, para reler, porque aqui é releitura. Eu não tive tempo de, assim que eu terminasse O Acordo, eu já começar o erro, e já começar o jogo, e já começar a conquista. Não, eu li O Acordo em um mês, eu li o erro em outro mês, agora foi que eu li o jogo, inclusive já fiz a resenha, tá aqui no canal, de todos esses livros, menos A Conquista, ainda falta a resenha de A Conquista, mas em breve eu trago pra vocês. E aí, por eu não ter seguido, assim, os 4 livros de uma vez, ter lido ali seguido, eu acabei ficando de ressaca quando eu terminei O Acordo.
eu queria voltar pro livro, né, para ler de novo o livro. E queria começar a ler O Erro, só que eu não podia, eu não tinha tempo. E eu já falei desse livro aqui, já tem resenha, então eu não vou mais entrar em detalhes, até porque a listinha é um pouco longa. Se eu for falar de cada livro detalhadamente, o vídeo vai ficar enorme. Mas se você quer saber mais sobre esse livro, é só ir conferir a resenha. O terceiro livro que me deixou de ressaca literária, que está aqui nessa listinha, é Perdida, da Karina Risse. Eu tô relendo a série, só consegui ler Perdida até agora. E vocês sabem que eu amo Karina Risse, a escrita dela é maravilhosa. Então, quando eu terminei Perdida, eu fiquei com uma baita ressaca literária. Queria começar imediatamente Encontrada, que é o segundo livro da série, mas infelizmente não tive tempo. E ainda não consegui ler Encontrada, então foi bem difícil para mim parar Perdida e não continuar lendo Encontrada e Destinada e Prometida, continuar a série todinha. E por isso que eu fiquei de ressaca literária. Provavelmente se eu tivesse lido todos os livros da série Perdida, eu também teria ficado de ressaca literária no final. Porque sempre acontece comigo quando eu leio uma série que é muito grande, que eu me apego demais aos personagens. Mas Karina Risse, ela tem, isso eu até digo, o problema de ler Karina Risse é que você só quer ler Karina Risse depois. Então Karina Risse tem isso, a escrita dela é muito, muito boa. Depois que você lê o primeiro livro dela, você fica louco por os outros livros. Foi assim comigo. O primeiro livro dela que eu li foi Procura-se um Marido, e quando eu terminei eu fiquei desesperada para ler mais livros dela, e foi aí que eu comecei a conhecer todos os livros dela e ler cada vez mais. E agora todo lançamento que tem dela eu já quero comprar para ler. O quarto livro dessa listinha é Pelo Amor de Cassandra, que é o sexto livro da série dos Raven News. Eu fiquei de ressaca literária quando eu terminei Uma Noiva para o Interbone, que é o segundo livro da série, mas eu já tinha o terceiro livro, então eu não fiquei com muita ressaca literária, eu já emendei no terceiro livro e pronto. Só que aqui é o último livro publicado que a gente tem da série, né? Eu pensei, já até falei isso em outros vídeos pra vocês, que eu pensei que esse seria o último livro, né, da série toda, mas não, o sétimo livro já foi lançado. Então, quando eu finalizei esse livro aqui, né, que eu pensei que seria o último, eu fiquei de ressaca literária, porque a história é incrível. Inclusive, vou fazer a resenha dele pra vocês. Falta só a resenha desse livro aqui pra completar a série dos Raven News, né, que tem lançado. Quando eu ler o sétimo livro, eu trago a resenha pra vocês, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. E aí, quando eu finalizei esse livro aqui, eu fiquei de ressaca, com saudade de todos os Raven News, querendo voltar a reler todos os livros, mas infelizmente agora eu não vou poder, então vai ficar pra depois, quem sabe. Daqui a alguns anos eu não consiga reler essa série maravilhosa, que me deixou de ressaca literária. Eu ainda não superei o final, mas esse livro é maravilhoso, sério, indico demais. Se tem um livro que eu fiquei arrasada com o final, foi esse livro aqui. Gente, sério, já tem resenha dele aqui pra vocês, então se você quer saber mais sobre esse livro maravilhoso, só ir conferir a resenha. Mas eu fiquei assim, muito, muito arrasada quando terminei o livro, porque eu já falei na resenha sobre isso. O final desse livro é um final em aberto, então além de eu ter ficado de ressaca literária, sem superar a história de Eleanor e Park, eu ainda fiquei criando teorias na minha cabeça, criando finais na minha cabeça, porque eu não aceitei o final, que ficou sem realmente um final, né? Ficou ali em aberto, a gente não sabe o que aconteceu com eles. Eu não vou nem dizer, porque senão é um spoiler gigante. Mas sério, então esse livro aqui, esse eu acho que foi uma das maiores ressacas também desse ano, junto com o Farrapo. Acho que eu passei até mais dias, mais do que 3 dias, 4 dias, sem conseguir ler, porque eu ficava o tempo todo vindo nele, folheando, lendo meus trechos favoritos, para poder superar. O próximo livro dessa listinha, que eu já perdi a conta, não sei mais em quantos livros estamos, é Os Números do Amor. Esse livro eu li ele já há algum tempo e minha ressaca literária nesse tempo aqui, eu tinha tempo de ler novamente o livro, então eu fiquei com tanta ressaca literária que eu reli o livro imediatamente. Foi parando de ler ele e pensando, eu não vou começar outro livro, eu vou reler ele novamente. Eu amei demais, demais. Eu já falei muito desse livro aqui em outros vídeos. Acho que nunca fiz a resenha dele pra vocês, mas eu vou fazer, porque eu tenho a resenha dele escrita, eu só nunca fiz a resenha aqui no canal. Depois eu trago a resenha dele completa pra vocês, mas eu amei demais esse livro. Pense num livro amorzinho, muito, muito fofo, que eu recomendo muito. E o último livro dessa listinha que me deixou de ressaca literária, esse livro acho que eu li ano passado, se não me engano eu li ele antes da pandemia, até eu li numa leitura coletiva, e a gente falou, eu queria ter eu esqueci o nome do protagonista, acho que é Pierce que chama, não sei se é assim, mas pra mim que é assim que escreve. Queria ter um desses na minha vida, não sei o que, só que nesse universo aqui do livro, o que acontece é tipo
Não é uma pandemia, é uma epidemia. Eu esqueci do que era a doença, não sei se é escarlatina, não tô lembrada, porque eu li ele bem no comecinho do ano passado. E foi logo em seguida veio a pandemia do coronavírus, nós ficamos lamentando, dizendo a gente queria o Pierre, não o universo da história, né, com pandemias e epidemias. Mas o livro é muito, muito bom. Esse daqui foi uma ressaca literária enorme. Fiquei também alguns dias sem conseguir ler, mas eu comecei a reler ele, porque eu não conseguia sair do universo. Eu tentei ler alguns livros e não consegui, eu disse, só existe uma solução para eu superar o livro. Ler ele novamente, foi isso que eu fiz. Então, é muito, muito bom e quero reler ele de novo. Gente, quando eu amo um livro, eu releio ele sempre que eu tenho tempo. Tanto é que Os Números do Amor, o livro que eu citei passado agora, eu acho que eu já li ele umas 4 vezes. Livros da Karina Risse, No Mundo da Aluna mesmo, nem conta quantas vezes eu já li. Que inclusive foi outro livro que me deixou de ressaca literária, mas isso fica para a parte 2 desse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Então, o último livro dessa listinha é Quando a Bela Domou a Fera. Esse livro é incrível, incrível, incrível. Sério, recomendo demais. Bom, e era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa listinha maravilhosa. Só livros ótimos, sério. É assim, esses livros aqui são os meus favoritos. Se eu não me engano, Quando a Bela Domou a Fera entrou para minha lista de favoritos do ano passado. Os Números do Amor acho que não entrou, porque eu acho que eu li ele em 2019, ou antes de 2019, acho que foi em 2018. Tá com muito tempo que eu li Os Números do Amor. Ainda não fazia essa listinha. Mas ele é muito, muito bom. Todos os livros que estão aqui nessa lista são maravilhosos e eu recomendo demais. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui, comentar o que você achou, compartilhar o vídeo com os amigos que gostam de livros, né, que querem indicações de livros e de se inscrever no canal. Nos vemos nos próximos vídeos.